Olá, fãs do esporte rodeio, fãs da PBR, Thiago Arantes por aqui, e nesse vídeo eu vou te mostrar como foi o segundo dia de competição lá em Austin. Uma disputa bastante interessante entre o Paulo Eduardo Rossetto e o José Vitor Leme na liderança do MVP. O Vitinho já conquistou 2 vezes o MVP e lidera o ranking desse ano. Aliás, ele tá montando demais. Vamos conferir como foi o segundo dia lá em Austin. E o primeiro jogo foi entre New York Mavericks contra o Oklahoma Wildcats, 2-1 para o time de Nova York. E aí você vê o brasileiro Leonardo Castro montando um touro defendendo o New York Mavericks. Escapando tudo e ele conseguindo vencer os 8 segundos. Grande Leonardo Castro, filho do Cassius Clay. O Leonardo que esse ano venceu o rodeio de Cacilândia, venceu dentro de casa. Imagine que tenha sido uma felicidade enorme para ele. Olha o touro girando e a perna dele escapando. Ele quase perdeu a montaria, a perna dele escapando, ele chuta, reposiciona. Uma peleja grande, mas conseguiu atingir a pontuação, 86,30. Essa foi a primeira nota do New York Mavericks. That's one way to reverse adversity, isn't it? Oh, I like it. Hey, that score's going to give them a little bit of breathing room, and I got to correct myself, Corey. They snuck one in this weekend. They've got 7. Last weekend in Nashville, they only had 6. Just saw. E aí o Marco Rizzo, também para o New York Mavericks, montando Freedom Fighter. Pulador esse buio. Pulador no sentido de que ele mantém o ritmo. Ele mantém a sequência de pulos, né? Erguendo bastante a traseira, dando condições para o competidor fazer um bom trabalho. A galera comemora, festiva, porque apesar de ser torcedores do Austin Gamblers, eles gostam de montarias em touros. Olha a anca do touro, como ele está erguendo no giro e não baixou em hipótese alguma. Tá vendo a anca dele até o final dos 8 segundos? Manteve a sequência. 90,20. 90.2. E aí para o Oklahoma Wildcats, a única parada do brasileiro Eduardo Matos. Posicionadinho na corda. Ballistic é o nome do touro. Foi aquele gol de honra da equipe, né? A única parada do Oklahoma numa derrota para o New York Mavericks. Olha a mão esquerda do Eduardo, é onde ele está sentado. Você não consegue nem ver a corda, porque ele está muito bem pregado no lombo do touro, bem próximo da mão. Aí as coisas vão bem. 87,90. Esse foi o primeiro jogo. Safe landing. That effort worth 87.9. There's Coach Rhodes. Já no segundo jogo, Nashville Stampede, a melhor equipe até o momento do campeonato, perdeu para o Missouri Thunder. Partida disputada em 4-3. E aí o Alan de Souza defendendo o Nashville Stampede. Vamos ver o que ele faz a borda desse touro. Soltou perto ali do venceu o clock. Tonight. O Alan de Souza, bem como o irmão dele, o Alisson, os 2 gêmeos, tem um estilo muito parecido com o do Juraci da Silva, o doidinho. Muitas vezes eles passam o braço, torcem a coluna, mas eles param em boi, é parador de boi. Comemoram bastante, eles são bem festivos. E tá aí, 88,90 para Alan de Souza. E tá ajudando demais a equipe nessa temporada. Tanto é que vocês estão vendo ele sempre aqui nos compactos. Para o time do Missouri Thunder, ele é Paulo Eduardo Rossetto, um dos maiores paradores de touro. Foram 35 touros vencidos, juntando com o PBR Teams e a Unleashed the Beast. E ele vai para mais um. Hard Candy é o nome do touro. Boizão querendo gerar um pouco mais aberto.
não faz aquele círculo mais curto, o que obriga o competidor a estar sempre atento e inclinando o corpo na dosagem correta. A manobra do touro, ele dá um pulo, entra girando, dá um pulo, entra girando, ele vai girando um pouco mais aberto. Então, o Paulinho tem que travar aquele antebraço direito na coxa e jogar o corpo para dentro. Ele está em segundo na corrida para o MVP. O MVP é o Most Valuable Player, o jogador mais valioso, vamos dizer assim, aquele que faz mais pontos individualmente. Os 2 primeiros anos foi vencido por José Victor Leme, depois os 2 últimos pelo John Creamer. Esse ano tá na disputa, ele tá apenas a uma montaria do José Victor Leme. Eu vou mostrar depois o ranking no final. It's been hard work every day. Thank you, Missouri. Thank you for this team. This mean I love this team. This mean I love this game. E tá falando bem o inglês, ó. Ó o nosso retireiro de Colorado aí, ó. Grande TT Rosseto. Midst of a real record-setting season. O terceiro jogo entre Kansas City Outlaws enfrentando Carolina Cowboys. 3-0 para o Kansas City. Vamos ver a montaria do Hayden Welsh. É aquele malucão lá, aquele cabeludo. Novato e tá se demonstrando ser duro no touro. Kramer é o nome do touro. É, o touro saiu com 7 copas, mas ele tinha o zap guardado. No segundo, o touro trocou de direção, deu uma trucada nele e já mandou logo 12. Observa a manobra do touro, entrou na esquerda, no mesmo lugar, dá uma rapada, vem pro outro lado. E aí o Hayden falou, é isso que você tem, bezerrão? Então vamos junto. 90.70. Essa temporada está tendo mais notas na casa dos 90 do que todas as outras, salvo engano, viu? E aí, Cássio Dias Barbosa, defendendo Kansas City Outlaws. Essa semana agora ele vai estar em Barretos, disputando o Internacional. E lá na América o homem domina, o homem é bruto, gente. Grande Cassinho, contribuindo para a vitória do Kansas City Outlaws. Ele faz uma prece e agradece. Todo remendado, mas tá aí, ó, parando em boi. Depois de muitas lesões, fraturas, esse é o Cassinho que nós conhecemos, ó. 89.50. Vitória do Kansas City Outlaws para a felicidade de Guilherme Marte e companheiros. All that is left to see is whether or not Carolina can earn anything. O quarto jogo, Arizona Ridge Riders enfrentando Florida Freedom, 1-1. Porém, a vantagem foi nas notas de cada montaria. E quem definiu foi esse daí, ó, João Lucas Campos. Ô, boizinho pequenininho e valente, ó. E o Joãozão mostrou a habilidade do cowboy brasileiro. E que bom ver o João montar bem de novo, né? Ele passou uma fase bem ruim e hoje tá montando do jeito que ele começou a se destacar. Ó, como é que tem habilidade, tem postura. Tourinho tentando escapar, explodir debaixo dele. Ele mostrando habilidade. Vitória do Florida Freedom. Para a comemoração do John Creamer. E aí o último jogo, o prata da casa recebe o Texas Rattlers. Vitória do time texano. Aliás, os dois são texanos, né? Mas o time de Fort Worth venceu por 2-1. E aí você vê o australiano Brad Fielder montando snap.
Snap. Esse aí é o maior parador de boi esse ano. Esse aí é o 41º touro que ele para. And Fielder's riding style is the same. Texas strikes first. Ele lembra um pouco o estilo até do Silvano Alves montar. Magrelão, duro e sabe se posicionar. Esporeando pros dois lados. 87.20, essa foi uma das montarias do Texas Rattlers. O Texas tem essa vantagem, né, de ter dois times representando, afinal de contas é o estado mais sertanejo, mais country dos Estados Unidos. Outro texano aí, ó, Daniel Kippen. Cherry 2 é o nome do touro. Well, look, Cord, I hope. Você acha que vai terminar a jornada de trabalho? Você viu aquele touro aumentando a sequência dos pulos e obrigando o Daniel Kippen a inclinar a coluna? É por isso que eu falo, montar em touro, você tem que ter 100% de atenção a cada movimento. E pediram o desafio na montaria do Daniel Kippen, certamente por uma questão de apelo. Então aí o juiz vai observar o braço dele direito, se toca no touro ou não. Tem diversas câmeras em slow, para não perder nenhum detalhe. E eu vejo que não é em 120 FPS não, quem entende aí de filmagem. Eu acho que eles usam o 29 talvez, porque se fosse 60 ou 120 ia estar mais fluida a imagem. Não sei, só sei que o juiz validou. After further review, there was no touch. Qualified ride, Texas wins. 89.65 para Daniel Kippen, contribuindo para a vitória do time de Fort Worth, Texas. O clássico texano deu Fort Worth, deu os Cascavéis do Texas. First man to ride, Cherry 2. E aí o José Vitor Leme, na única montaria para o Austin Gamblers, o cara que está em busca de ser tri do MVP. A força dos movimentos dele para dentro da curva. Pode rodar, bezerrão, que o robozinho tá em cima. The intensity. Austin's on the board. And of course, Pica o pé no capacete e comemora. Antes de começar a temporada, tinha aquela indecisão para qual time ele iria montar e manteve-se fiel ao Austin Gamblers. A velocidade do touro escapando, rodando de baixo e ele perseguindo o touro. Não conseguiu dar as esporeadas que ele gosta, mas o que importa é 8 segundos e acima dos 90 na tabela. 91.45. Foi a maior nota dessa noite, foi a maior nota dessa sequência de jogos do segundo dia. A disputa do MVP é simples, o competidor que faz mais pontos individualmente até a temporada regular, até o fim da temporada regular, é o MVP. E essa nota 90 foi a de número 92, ele tá perto de quebrar o recorde do Chris Chivers, hein? Chris Chivers tem 94, vai ser nessa temporada, garanto. Go for 90, you know. Love this crowd, love these fans. It's always awesome to be home and help my team with a qualified ride, a 90-point ride. É, esse é o Vitinho, tá sobrando. Olha como é que ele inclina o corpo pra dentro da curva. Vamos ver como é que está o ranking até o momento do MVP. E aí você vê o José Vitor Leme liderando, 1063.20. O Paulo Rossetto em segundo, com uma diferença de 92.10. Tá perto, hein? Uma montaria muda isso daí, ó. O Riquelme vem em terceiro, Sandro Batista em quarto, o Elismar Jeremias em quinto, só dá Brasil. Great Fielder em sexto, Rogério Venâncio, Eduardo Aparecido, Austin Richardson e Daniel Kippen completam o top 10 do ranking do MVP. Mas tem muita coisa por acontecer ainda, meus amigos. Eu volto em breve com mais vídeos aqui no canal. Curta, comente, compartilhe e se inscreva.